Olá, mais uma vez, programa Diário de Oração, aqui pela Rede Século XXI, chegando até a sua casa, onde quer que você esteja, no seu trabalho também, acompanhando essas reflexões que nós trazemos sobre a Palavra de Deus. E nesses dias nós temos refletido sobre as atitudes de Jesus. E nesses dias, voltando a dizer isso, nós temos falado da bondade, da compaixão de Jesus, de maneira muito simples, e da generosidade e do seu amor. 4 sentimentos, na verdade, que acabam se tornando, pela prática, um coração aberto, aquilo que Deus exige e pede dele, se tornando atitude. E hoje também não poderia ser diferente. Nós vamos trabalhar 2 coisas importantes que fizeram com que Jesus fosse aquilo que ele foi e ainda é, obviamente, para cada um de nós, que é a questão da autenticidade e da coerência. São atitudes, para mim, que a gente pode lê-las em todas as coisas que Jesus fez. Estando na boda de Caná, na festa de Caná, junto com a mulher pecadora, junto com aqueles que ele chamava para o seu seguimento, junto com os seus discípulos, com os seus apóstolos, junto com a multidão nas curas. A gente só consegue, de fato, dizer e fazer com que chegue até o coração das outras pessoas aquilo que nós queremos, se nós fazemos ou falamos com autenticidade e coerência. E para Jesus isso não foi tão simples, obviamente, mas foi aquilo que ele escolheu fazer. Todas as vezes que as pessoas perguntavam alguma coisa a Jesus, isso você pode localizar em qualquer passagem bíblica, Jesus tinha uma resposta exata. Não era uma resposta pronta, como às vezes nós fazemos. Uma resposta exata sobre aquele problema. O jovem dizia, o que eu tenho que fazer para merecer o reino de Deus? Olha, vai, vende tudo que tem e me segue. Simples assim. Mas a resposta e a reação da pessoa certamente não era aquela que Jesus imaginava. Ou a resposta de Jesus era tão desconcertante que a pessoa ou desistia de segui-lo, ia embora, voltava à sua vida normal, ou de fato largasse tudo e o seguisse. Se você olhar a vida dos apóstolos, você vai perceber justamente isso. Jesus chega até eles, propõe um novo estilo de vida e eles assumem isso, alguns com mais radicalidade, outros não. E tantos outros discípulos, Jesus chegava até eles, apresentava a proposta e eles diziam, não, eu não posso. Eu tenho que enterrar meus pais, eu tenho que cuidar dos bens que eu tenho que cuidar da colheita e assim por diante. Ou seja, sempre tem uma razão para fugirem, de certa maneira, dessas respostas ou propostas desconcertantes que Jesus vinha apresentar. Por isso que a autoridade de Jesus e a sua autenticidade, ou melhor, a sua autenticidade dá a ele a autoridade que as autoridades daquele templo, os padres, não padres, mas os sacerdotes do templo, os grandes chefes políticos daquele tempo, então todos eles percebiam uma autoridade na pessoa de Jesus. Tanto que eles tiveram vários momentos para crucificar ou para matar Jesus e não o fizeram. Porque Jesus representava uma autoridade por causa da sua autenticidade e da sua coerência, em relação àquilo que ele dizia e, obviamente, àquilo que ele fazia. Quando Jesus falava da lei, Jesus dizia, olha, a lei deve ser seguida, mas se tem uma vida que depende, que precisa, melhor dizendo, ser salva, e esta vida ou essa atitude está contra a lei, naquele momento, naquele dia, eu vou burlar e romper com a lei, porque em primeiro lugar está a vida da pessoa. Mas Jesus era coerente com isso, porque era isso que ele vivia. Tanto que no sábado não se podia curar, e Jesus ia lá e curava aquela pessoa. Não se podia, por exemplo, tocar as pessoas que estavam doentes. Para curá-las, Jesus tocava essas pessoas. Ou seja, ele era coerente naquilo que ele dizia e naquilo que ele fazia. Então, coerência, e isso fazia com que ele fosse respeitado. Não só porque ele se dizia filho de Deus para alguns, mas como ele era o filho de Deus, não só por causa disso, mas pela sua atitude de coerência. Depois, a gente pode perceber em alguns momentos da palavra de Deus a questão da autoridade, quando as pessoas diziam, esse homem fala como quem tem autoridade. Justamente porque ele era autêntico nas respostas que dava
e nunca deixava alguém sem essa dificuldade de compreender o reino de Deus. Aquilo que ele falava, a pessoa podia não querer entender, mas ela sabia daquilo que Jesus estava falando. É por isso que ele tinha uma autenticidade naquilo que ele apresentava. Acreditava, era autêntico sobre aquilo. E é isso que a gente tem que aprender. Eu acho que nas atitudes de Jesus, de tantas outras que nós já vimos, mais esta, a questão de sermos autênticos e coerentes. Se a gente vai corrigir alguém, se a gente vai, ou até mesmo tecer algum julgamento, alguma crítica sobre alguém, sobre a atitude de alguém, vamos pensar se a gente vai usar esse critério de Jesus. A minha coerência com aquilo que eu faço e falo deve me ajudar a fazer não um prejuízo, mas uma compreensão do erro da outra pessoa. A gente sabe que isso não é tão simples assim, não é fácil, mas é a proposta que Jesus faz a mim e faz a você também. Então vamos pensar bastante nisso. Fique agora com a nossa oração e com a bênção toda especial para você e também para toda a sua família. Nesta oração de hoje nós vamos apresentar ao Senhor nosso Deus os seus filhos. Vocês como pais que todos os dias rezam por eles, hoje de maneira especial esta oração para consagrá-los à proteção do nosso Senhor. Fortifica os nossos filhos, Senhor nosso Deus, para que cresçam felizes e tenham olhos que lembrem a tranquilidade de um lago, a firmeza de um rochedo e a luz da esperança. Dá-lhes uma saúde integral, uma inteligência completa e um sentimento vivo. Põe nos seus corações a reverência aos teus ensinamentos, o respeito aos outros, o amor ao trabalho, a dedicação ao estudo, a candura e a obediência, para tornar-me digna deles e não lhes transmitir um nervosismo, um desajuste, uma tristeza, medo ou maldade. Por isso, envolva-me de tranquilidade, equilíbrio, alegria, coragem e bondade. E ensina-me a descobrir as virtudes que os meus filhos têm e elogiá-los sem exageros e também a corrigi-los com sabedoria. Em primeiro lugar, pois, modela-me a alma, para que ela seja grande e generosa, para amá-los na semelhança do teu amor. Obrigado, meu Deus, pelos meus filhos. Obrigado, meu Deus. Obrigado. Amém. Receba a bênção de Deus Todo-Poderoso, Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.